Fala galerinha do Rapadoc, mais um episódio aqui com vocês. Hoje estamos com um convidado bem especial, um espaço novo, né? No espaço dele, o Dr. Enio Carvalho. E a gente vai começar um pouquinho com ele aqui hoje. Doutor, eu quero que o senhor seja presente inicialmente, né? Fale de onde o senhor é, onde é que se formou, qual a sua especialidade. Olá, meu nome é Enio Pereira Carvalho. Eu sou do interior do estado do Piauí, especificamente São Paulo do Piauí. Certo? Nasci em 1980. Fiz medicina na Universidade Federal do Piauí. Me formei em 2006. E a tua especialização você fez aqui mesmo? Não, me formei em 2006, aí fiz especialização em Brasília, no hospital de base. Cirurgia geral. Fiz cirurgia geral 2 anos lá, no Brasil, no hospital de base. E fiz mais 2 anos também no hospital de base de cirurgia vascular. Então foram dois, né? Dois. No total aí foram 10 anos. Foram no total 10 anos, mas eu também fiz mais 1 ano de cirurgia endovascular, que seria uma sub da vascular. Só que dessa vez foi no Rio de Janeiro. Você fez no Rio de Rio Janeiro. de Janeiro, no Hospital Naval Auxilias. Então, no total foram 11 anos de estudo 11 anos de estudo. para chegar Isso. até aqui. Terminou a última residência quando? Em que ano? Terminei em 2013. 2013. Nossa, a pessoa fica de 2001 até 2013. Estudando a mesma coisa, né, para poder exercer a profissão. Para poder exercer. Doutor, mas o senhor sempre quis essa área de vascular, endovascular. Como é que é essa história aí? Mas eu vou ser bem sincero assim, eu queria fazer cirurgia, não sabia o que. Aí eu fiz cirurgia geral, e o hospital que eu fiz cirurgia geral é um hospital que é especialista em câncer. Né? A grande parte, 90% dos pacientes que a gente operava lá era câncer. 80% a 90%. E aí, assim, com todo respeito aos colegas oncologistas e cirurgião vascular, eu não me identifiquei muito com cirurgia oncológica. Mas não. Porque você acha? Não era triste, uma coisa assim meio. Não sei, é uma coisa bem introspectiva minha. O que me ajudou também é o fato, né, de você tratar paciente que tem uma sobrevida curta. Né? Quando eu era residente de cirurgia geral, eu já vi paciente com 30 e pouco anos morrer nesse área terminal. Morrer com CA de colo também. Às vezes eu estava numa residência com um paciente lá com 30 e poucos anos que tinha um CA, foi feito estadiamento, na hora que foram fazer a cirurgia, né, para fazer a colectomia, né, estava tomado. Já tinha até carcinomatose. E era a tua idade, né? Também, né? Mais novo do que eu. Mais novo? Mais novo do que eu. Aí foi só abrir e fechar, aí você imagina assim, comunicar a família que o paciente tem 6 meses de vida. E meio que me chocou um pouco, né? Cara, eu realmente Na lido minha- muito bem nessa situação. Na minha concepção, eu quero ajudar o paciente, né? O máximo possível. Não estou dizendo que os colegas da oncologia não ajudam, não. Ajudam. Na medida no que a medicina oferece, eles ajudam. Mas, infelizmente, a oncologia ainda não tem aquela... Ainda está numa área... não é avançado o suficiente para curar. É diferente do... Para você, digamos assim, dar uma sobrevida grande para o paciente. Cara, tem casos na oncologia que você consegue curar, tem, mas infelizmente não é a maioria. Inclusive esse caso aí, como eu falei para vocês, câncer de colo é um dos mais curados. Você operou, eu conheço, tenho conhecido meu que teve câncer de colo, fez a cirurgia e até hoje está vivo. Ele já tem mais de 15 anos, por exemplo. Então a cirurgia vascular, a angiologia, ela dá, de certa forma, um resultado mais rápido do paciente? Aí, continuando a história, aí eu não me deixei muito, cirurgia geral. E no meu R2 a gente é obrigado a passar um mês, né, em algumas subespecialidades. Quando eu passei na vascular, eu me identifiquei com o cirurgia bateu os olhos, me identifiquei e fiz. Quando eu comecei a estudar bem para valer, é que me identifiquei mesmo. Quando você quer saber se gosta de uma coisa, comece a ler sobre isso, comece a gostar e não querer parar mais. Verdade. Realmente eu... E sem contar que assim, cara, você opera um paciente de varizes, o paciente sai morto e satisfeito. É eliminador, aí até vem um gatilho que a gente vai conversar daqui a pouco sobre isso daí, mas só para continuar aqui no prognóstico que a gente estava falando, uma coisa também interessante da cirurgia vascular é que você, quando vai operar pessoas de mais idade, é meio como se aquela pessoa já viveu bastante tempo e tal, e ali ela está com algum problema de saúde normal da idade, e aí a gente está operando para melhorar a qualidade de vida naquele fim de vida dela. É diferente da oncologia que
É como se estivesse É crônico. interrompendo a vida da Mas, pessoa ali. Pessoal, pelo amor de Deus, não tenho nada contra a oncologia. Se meus Não. colegas da oncologia vão ficar Não, chateados. eu também não tenho nada contra, só é que eu penso que a pessoa tem que ter uma sensibilidade e um dom especial para fazer aquilo. Eu não me porque identifiquei com oncologia. eu também não me identifico justamente por isso daí, porque é assim, difícil. Quando eu vi a vascular, gostei, tem um detalhe. A vascular não tem oncologia. Basicamente, são doenças Não é- de não é- curto prazo. Você vai tratar vasos, com doenças que não são, digamos assim, você vai tratar alterações nos vasos, né? Tanto venoso quanto arterial, que a fisiopatologia não é câncer. Não é formação de tumor. Tem os tumores na vasculares, mas a maioria dos tumores vasculares são benignos. Né? Tipo mioma, né? É um tumor benigno. E o tratamento, assim, geralmente o paciente tem um bom prognóstico, o paciente que tem angioma, e tem tratamentos para isso aí, né? Mesmo com Tanto complicação medicamentoso quanto cirúrgico, né? Hoje em dia você consegue tratar um angioma com laser, né? Com tratamento com laser, dependendo do tamanho da localização e endovascular também. Doutor, essa subespecialidade, né, a endovascular. Você pode falar um pouquinho melhor sobre ela, qual é o campo de atuação? Endovascular? Aham. Endovascular, o campo de atuação é mais no sistema arterial, né? Entendeu? Aí eu teria que falar um pouco mais da patologia do campo arterial. No caso, a patologia aterosclerótica, entendeu? Porque nesse gancho aí eu também tenho não é uma curiosidade, assim, é o que a gente tem ouvido muito falar que hoje em dia está muito mais comum a pessoa resolver problemas arteriais de maneira não invasiva do que propriamente dito de maneira invasiva, tanto na cirurgia cardíaca quanto na endovascular. Pois deixa eu fazer a segmentação. Na cirurgia vascular são três segmentos, tá? Angiologia e cirurgia vascular. Hoje em dia é tudo junto. Antigamente era separado. Poderia junto, tá? Tem o segmento venoso, que é basicamente varize e trombose venosa profunda, tá? Tem o segmento arterial, que você cuida das oclusões arteriais e causa aterosclerótica, tá? Não só aterosclerótica, também tem outras causas não ateroscleróticas, como autoimune, tá? Como vasculite, certo? E também as doenças linfáticas, principalmente os linfadentes. A parte endovascular entra na parte arterial, tá? Entendeu? O que é uma doença arterial? A obstrução dos vasos. No nosso caso, a maior prevalência de obstrução de vasos são nos membros, de vasos arteriais, tá? Membros inferiores, tá? Membros inferiores. Principalmente causa aterosclerótica, formação de placa de ateroma. Tem uma oclusão do vaso, cronicamente, vai formando colateral, mas o paciente começa a ter sintoma, começa a ter dor, palpitação, começa a ter dor de repouso às vezes, a depender da progressão da doença, e até lesão. Entendeu? A gente trata os pacientes que têm lesão, de maneira endovascular, os pacientes que têm ou dor de repouso ou lesão, né? No caso necrose, né? E por que é um tratamento invasivo? Por quê? Porque você faz uma função no vaso, na artéria, tá? Geralmente na femoral, entendeu? E balona a lesão que está obstruindo o vaso, tá? Geralmente lesões mais curtas, tá? Isso é perigoso, né? Então, É bem mais seguro do que você fazer uma cirurgia aberta. Você tinha que abrir para colocar, para poder refazer, Antes da endovascular, né? você fazia um corte, geralmente um corte grande na perna do paciente, para você fazer uma ponte. Pegar uma via safena da mesma perna, né? Se for uma doença aterosclerótica, tá? E fazer uma ponte ligando a área que não está obstruída para a área que está ultrapassar a lesão. Ligando a área proximal com a área distal. Eu já acompanhei uma dessas daí, que foi reconstruído com, acho que é peritônio de boi, é isso? Não, a gente geralmente reconstrói com safena. com a safena, ponte de safena. Uma ponte de safena. A gente dá preferência à safena. Uma veia na perna, vai dando da virilha do tornozelo. Provavelmente a pessoa já Aí, não se tinha o paciente feito não uma tiver, ponta de se safena. não tiver safena, você procura usar outras substâncias. Geralmente a gente usa prótese, né? Prótese de DACO, prótese de PTFE. Agora, é claro, a prótese de DACO você não pode ultrapassar a articulação, tem risco de... DACO não, PTFE, você não pode ultrapassar a articulação, tem risco de ocluir. Entendeu? Inclusive até uma prótese de DACO, que ela é mais maleável, né? Aramado, tem chance de ocluir. A preferência a gente sempre usa safena. Depois a gente vê o que dá para fazer quando o paciente não tem essa fina boa. Doutor, e em relação a variz, né? Porque, particularmente na área da angiologia, né, eu vejo que, principalmente o pessoal leigo, né,
ele trata muito desse assunto, né? O senhor poderia falar o que é uma varize, como é que se dá? É boa pergunta, até porque varizes assim, é o grosso do que aparece no nosso É o consultório ponto do iceberg, né? de angiologia, tá? É o grosso mesmo. Eu diria que 80% das patologias vasculares são varizes, hoje em dia. Coloca uma imagem para ficar... Varize nada mais é do que uma alteração, tá? Na parede da veia, tá? Geralmente nos membros inferiores, tá? Há um enfraquecimento da parede da veia, entendeu? Da parede da veia provoca, e como o ser humano é um ser líquido, o que acontece? O aumento da pressão, o volume da pressão do sangue, principalmente mais distalmente, provoca uma dilatação pelo fato da parede estar fraca e a abertura dessas válvulas. Vocês estão vendo essas válvulas aqui? Isso aqui são as válvulas das veias, tá? Que impede que o sangue tenha refluxo. Ela direciona o sentido do sangue, de baixo para cima. Unidirecional. É unidirecional, entendeu? Às vezes tem um leve refluxo, mas é mínimo, tá? Não pode ter um refluxo alto, um refluxo grande, tá? Que seria a maneira como as válvulas funcionam normalmente. Quando o sangue sobe, ele tem tendência a descer. Quando tem tendência a descer, ela fecha. Tá vendo aqui? Isso aí impede que o sangue reflua e aumente a pressão venosa distalmente. Porque, como eu falei, o que acontece quando o paciente tem varize? Ele tem uma alteração genética que provoca um enfraquecimento da parede da veia, tem uma dilatação da veia, as válvulas não conseguem fechar completamente e fica tendo esse refluxo. Aumenta a pressão venosa distal e predispõe a formação de varize, por esse aumento da pressão venosa distal. Como se estivesse empurrando a parede do vaso para formar os caminhos, né? Isso. E como o paciente tem tendência a ter enfraquecimento da parede da veia, aí que aumenta a chance do paciente ter varize, tá? Não só nas veias principais, né, no caso. Estou falando das veias, quando eu falo veia principal, são as veias safenas, tá? São superficiais, mas são as principais, tá? Entendeu? A tendência é generalizada de ter enfraquecimento da parede da veia, tá? Com esse enfraquecimento tem esse refluxo, que aumenta a pressão distal, predispondo a formação de varizes mais superficiais em veias que já tem a parede já fraca também. Tá entendendo? Entendi. E aí, o que essas pessoas, quando é que uma pessoa ela tem que, assim, ela observa que tem a formação de varizes, mas como é que ela deve realmente procurar? Então, tem algum sinal de alerta, assim, que, tem que... Varize é uma doença genética. Genética, É uma herança. Geralmente, toda vez que eu atendo um paciente, ela me pergunta qual a causa. Aí eu pergunto, vem cá, seu pai e sua mãe tem varize? Tem. A maioria das vezes diz tem, ou pai ou mãe. Então, quando não tem uma avó, eu falei, a causa, procure a culpa são dos seus pais. O que é essa coisa? É um problema na síntese de colágeno? É um problema na síntese de colágeno? É uma alteração, é uma alteração é uma alteração genética que, digamos assim, mas na genética médica a gente estuda, né? Entendeu? Cromossomos dominantes, excessivos, tudo. Tem uma alteração genética que dificulta a produção de colágeno específico na pele. Então, teoricamente, a pessoa que tem um problema com varizes, ela também está suscetível a ter problema em outros vasos do corpo, né? AVCs, ela ter aneurismas, né? Ou não tem relação, assim, a pessoa que tem genética para ter varizes, talvez ela também tenha para ter algum aneurisma futuramente. A genética para varize é uma, para a doença arterial é outra. Entendeu? Geralmente a genética é tendência a ter aterosclerose. São colágenos diferentes. Na doença aterosclerótica, geralmente o paciente tem a genética para ter dislipidemia. Como é o caso da minha família. É comum ver uma pessoa que tenha dislipidemia e também tenha problema de varizes? Pode acontecer. Pode acontecer do paciente ter doença arterial junto com varize na mesma perna. Mas não é tão comum. Aí que vem aquele outro caso que a gente já conversou bastante, que então, por isso que a gente tem que sempre ver o pulso na hora de fazer a vascular, você tem vascular, para ver se ela não tem arterial e as duas coisas. Exatamente. Agora tudo fez sentido para mim. É o pulso pedioso, né? O tibial posterior, pelo menos um pulso no pé. Beleza. Se não tiver no pé, tem que ter o poplite. Aí, não, se o paciente não tem pulso, eu já fico bem para trás de querer operar esse paciente. Entendeu? Eu operar de varizes, tá? Aí quais são as duas opções de tratamento, doutor? Para quem não tem pulso, como que vai tratar? Para quem não tem pulso? E aí?
Olha, assim, eu fiz um curso de espuma, entendeu? Onde isso é bem variado, não existe uma fórmula matemática para isso. Não. E ele trata pacientes que têm DALP. DALP é a doença arterial obstrutiva periférica crônica, obstrução das artérias. Geralmente ele trata em pacientes que têm curso poplíteo, não tem curso distal, mas e não tem sintoma. Entendeu? E ele trata com espuma, um tratamento menos agressivo, não com cirurgia. Sabe? Então, nesses casos, se a pessoa não tem pulso, a opção seria espuma. Mas eu, particularmente, não estou dizendo que ele está errado, não. Eu sou muito, sei lá, eu sou muito rigoroso. Eu, particularmente, não trato nariz de paciente que tem DAO. Eu só melhoro os sintomas, melhoro o hábito de vida, fazer atividade física, evitar ficar muito tempo em pé, ou ficar muito tempo sentado. Meia compressiva, às vezes, dependendo do caso, eu nem passo. O paciente tem varizes com DAO e com sintoma, eu não passo meia. Ele dá meia comprimindo. Aí você vai comprimindo uma perna que já está com dificuldade do sangue chegar. Tá entendendo? E aí, no caso, mas não é comum. Diosmin é para melhorar o sintoma. É como eu falei. Melhorar o sintoma, tem como fazer cirurgia, não fazer atividade física, melhorar de vida, entendeu? Nesses pacientes com variz, eu trato mais o DAO do que a variz em si. Eu acho que o que incomoda mais esses pacientes é a dor provocada pelo DAO, né? A claudicação. E até porque é o seguinte, varizes com DALP não é tão comum assim, entendeu? Mas eu já vi, no meu consultório eu já vi. Entendeu? Doutor, e em relação a esse... Eu já vi um caso de um paciente que não tinha DALP, mas ele tinha sofrido um acidente, um tiro muitos anos atrás, ele lesou a artéria e veia femoral. Aí ele fez uma ponte femoral. O colega deve ter ligado a veia, né? Não sei. Você pode ligar a veia. Moral no caso desse, o importante é salvar a vida do paciente. Só que essa ponte, eu acho que ela ocluiu, entendeu? Mas o paciente compensou o membro, né? Passou um tempo suficiente para ter colateral. Só que ele evoluiu com a insuficiência venosa crônica pela dificuldade do retorno venoso, pelo fato dele ter tido uma lesão também na veia femoral. Entendeu? Aí eu avaliei esse paciente, ele não tinha claudicação, ele era normal, mas já tinha alteração na cor da pele. E evoluiu com úlcera, pelo aumento da pressão venosa, pelo fato da femoral dele ter sido lesada. Né? Isso muitos anos atrás. Aí foi o que eu fiz, eu avaliei, o paciente não tinha claudicação, vi que o enchimento capilar dele era excelente e resolvi fazer o tratamento de elástico compressivo. Na verdade, elástico compressivo não, tratamento compressivo com bota de unha, né? Que é uma compressão inelástica, né? Entendeu? E a úlcera fechou. E não teve problema com a circulação arterial. Nesses casos, quando não é genético, quando o problema foi anatômico, foi um secundário, então acaba que pode ser efetivo o tratamento. E aí uma coisa que eu queria também explicar é a diferença daquela que eu sempre vejo você falando, mas nunca entendi com detalhes. Na hora de fazer lá o tratamento com espuma, que você disse que tem as penetrantes lá, que aí não pode, perfurantes, né, que não pode, tem que tomar cuidado, senão você acaba... Eu vou adentrar um pouco no tratamento das varizes, tá? Pode falar. Assim, as varizes são dilatações patológicas dos vasos, né, é uma dilatação patológica dos vasos, que provocado pelo aumento da pressão venosa, tá? Pela maneira como expliquei agora há pouco, entendeu? E provoca sintomas como dor, peso, cansaço, parestesia, formigamento dos pés, câimbras também, inchaço nas pernas, tá? E existe duas formas de você tratar a variz, tá? Uma delas é você melhorar os sintomas e fazer compressão elástica, tá? Usando meia elástica, tá? Só que as varizes não saem. Outra é cirúrgica. Cirúrgica é você tirar, cirurgicamente as varizes, tá? Existem duas maneiras de você tirar a variz, tá? A mais convencional, que é a cirurgia mesmo, tá? Anestesia, você faz um furinho do lado da variz e puxa ela, então tira essa fenda se ela estiver doente. Hoje em dia existem métodos para você queimar essa fenda usando indoleres, com radiofrequência, tá? E tem esse tratamento com espuma também, que você aplica uma substância esclerosante dentro da espuma que ela vai fechar, ela vai trombosar, vai ter uma reação inflamatória e vai fechar. E aí no caso... Aí no caso você perguntar a espuma. O tratamento com espuma é uma coisa um pouco recente na medicina, eu acho que uns 15 anos, mais ou menos, para aí.
É um tratamento bem tranquilo, tá? Você pode fazer até ambulatorialmente, tá? Geralmente é necessário ter um ultrassom. E se você precisar fazer uma injeção na safena, precisa de ser guiado por ultrassom. Aí você injeta esse pulmão tanto na safena quanto nas colaterais, para elas fecharem, né? Melhorar a pressão venosa no pé, melhorar os sintomas, no pé e na perna, melhorar os sintomas e também até cicatrizar as úlceras, tá? Entendeu? Porque o que acontece? Uma das complicações da varize é justamente essa aí, uma úlcera venosa, uma lesão, geralmente no terço distal da perna, tá? Isso é provocado pelo aumento da pressão venosa distal. A partir do momento que você fecha essas veias doentes, melhora a pressão venosa distal, melhora o retorno venoso e você fecha. Aí você falou de perfurante. Perfurante é uma comunicação do sistema venoso superficial com o profundo. Tem que evitar aplicar próximo desses perfurantes, porque se a espuma entrar dentro do sistema venoso profundo, passa a ter trombose. Entendeu? Doutor, uma coisa que a gente tem muito aqui no Piauí endêmico, né, são casos de leishmaniose, né? O Orfanato Portela tem muitos casos desses, né, que a gente observa na nossa clínica lá no Oeste. E já acompanhamos o senhor também na vascular, na HGV, e pegamos muitos casos de ulceração, né? E tem algumas semelhanças, beleza, mas eu queria que o senhor detalhasse um pouquinho, né? Diagnóstico diferencial para... Como é que diferencia uma úlcera de leishmaniose para uma úlcera de uma pessoa que tem atração vascular? Primeiramente, eu vou falar um pouco da fisiopatologia da formação das úlceras vasculares. Tá? O que acontece? Como eu falei anteriormente, existe um aumento da pressão venosa, principalmente nas partes mais distais do membro, tá? Pela dificuldade do sangue subir, entendeu? Pelas alterações que eu falei anteriormente. Tá? E o que acontece? Com o aumento da pressão venosa nas partes distais do membro, há um represamento, tá? Represamento do sangue, tá? Principalmente na microcirculação, sangue venoso. E o que é que tem muito no sangue fora oxigênio? Ferro. Ferro. Então há um acúmulo de pigmento de ferro na pele. Esse crescimento. Aí esse acúmulo de pigmento de ferro na pele provoca essa alteração na cor. Certo? Na pele. É progressivo, né? Nem sempre vai estar escurecido 100% assim. Pode estar avermelhado, né? Também. Primeiramente começa a ficar avermelhado. Depois vai ficando mais escuro, mais um tom mais violáceo, tá? Aí com o tempo, com a progressividade da doença, a pele vai mudando a textura. Ficando mais endurecido. Você pode ver essa imagem aqui, que além da alteração da cor, está bem mais escura. Às vezes está mais duro, está mais endurecido, está mais seca. Isso é provocado pelo acúmulo de pigmento de ferro, tá? Pele. E com o tempo há uma reação inflamatória a essas células que têm excesso de ferro, tá? Principalmente as hemácias. As hemácias vão sendo destruídas e vão acumulando ferro, pigmento de ferro na pele, tá? E há uma reação inflamatória justamente a esse pigmento de ferro, provocando essas úlceras. Então, geralmente, o que acontece? O paciente que tem uma úlcera venosa, você tem que ir atrás da causa base. Qual é a causa base? Refluxo nas veias, nas veias doentes. Então, é o seguinte, você vê essa úlcera aqui. Além da... O que é que você procura? Tem o quê? Tem a úlcera, de aspecto bem irregular, tem essa alteração da pele, e quando você vai lá em cima, vê a varize. Vê a varize em cima. Então, quando você de cara, você vê que isso aqui é uma úlcera venosa. Provocada por uma doença do refluxo. Coloca outra imagem para a gente comparar lá. Aí a gente não percebe a alteração de cor em volta, é só a própria lesão. Se olha a lesão, se tem só a lesão localizada, uma reação inflamatória localizada, a borda mais regular e ao redor tudo normal. Então isso não é desse negócio. Pode ser várias coisas, inclusive várias coisas. Aí você vai investigar qual a causa. Aqui no Piauí a leishmaniose é uma doença comum, não tem. Então, um dos diagnósticos diferenciais principais que você tem que fazer aqui é leishmaniose. Nesse tipo de úlcera aqui. Existem outras causas de úlcera que não sejam leishmaniose, mas aqui você tem que descartar a leishmaniose. Doutor, geralmente esse paciente que tem essa úlcera venosa, mesmo que esteja na fase inicial, também que é essa da leishmaniose, né? Ele pode reclamar de outra coisa? Não, úlcera venosa? Não, esse paciente de úlcera venosa, com certeza, se você for perguntar, ele tem tudo isso. Dor, peso, cansaço, parestesia, inchaço nas pernas, tá? Geralmente, assim, a variz começa com esses sintomas. Depois vai evoluindo com esses sinais. Entendeu? Se você não tratar antes. Então, se não tratar, cronicamente ela vai evoluir para uma úlcera. Vai aumentar a quantidade de variz, vai piorar o retorno venoso e pode evoluir para tudo isso. Perfeito. E agora eu tenho uma dúvida que ela vale para as duas coisas, obviamente, mas como a gente está aqui falando mais da vascular, eu vou focar na vascular, que é o seguinte. A gente sabe que para poder
ter uma melhor cicatrização de uma ferida, de uma lesão, é importante ele deixar respirando e tudo. Por outro lado, também a gente sabe que pode ter o risco aí de infectar com larva de mosca e aí agravar com o caso de miíase. É uma pergunta. Como que a gente faz aí para evitar? Ao mesmo tempo que a gente tem que melhorar a cicatrização, a gente tem que evitar essa exposição. Essa é uma pergunta muito boa. Qualquer ferida que você for tratar, você tem que ir primeiro na causa base. Você primeiro trata a causa base, para depois fazer aquele curativo. Você pode até começar a fazer os curativos mais junto logo a seguir tratando a causa base. Aí o que acontece? É muito importante em paciente que tem ferida justamente evitar essas infecções secundárias, tipo larva de mosca, tá? Como ele faz isso? Higiene, entende? Higiene ele está fazendo curativo diariamente, certo? Agora sim, se você não tratar a causa base, só curativo não vai resolver. Entendeu? Como é que trata a causa base dessa doença, dessa úlcera venosa aqui? Qual é a causa base dessa venosa? Não é o aumento da pressão venosa pelo aumento do refluxo talvez venoso aqui, tratando a variz ali em cima, talvez conseguisse Exatamente. Melhorar a oxigenação do tecido. E como é que você trata a variz num paciente que tem uma úlcera dessas aqui? O tratamento é o seguinte, a causa não é o retorno venoso? Sim. Então você tem que tratar esse retorno venoso. Tem duas maneiras de tratar isso aí. Uma com compressão inelástica, tá? Você enfaixa a perna do paciente, geralmente até um pouco abaixo do joelho, com uma atadura inelástica, chamada bota de mundo. Tá? Aí você troca a cada 5 dias. Bota de mundo. Agora, tá, primeiramente você faz o curativo, lava bem fino, cobre, e você passa e bota a bota de unha, a cada 5 dias troca. O que acontece? Como é que funciona a bota de unha? Como é uma compressão inelástica, entendeu? Você coloca na perna do paciente, tá? Sem apertar, mas também sem deixar folgado, entendeu? E quando o paciente entra, começa a caminhar, o que acontece? A musculatura contrai contra a atadura inelástica e empurra o sangue para cima. E aí, melhora o retorno venoso e vai cicatrizando a lesão. Isso é uma das alternativas. Geralmente, antigamente, quando não tinha espuma, paciente idoso, eu usava isso aí. Ainda hoje eu uso, se o paciente não quiser fazer tratamento cirúrgico. E um tratamento cirúrgico muito usado hoje em dia é justamente o tratamento com espuma. Para você aplicar espuma nessas varizes, tá? Nas varizes, ou então na safena, se estiver doente, para fechar os vasos doentes e melhorar o retorno venoso e cicatriz. O resultado é muito bom. Tá? Atualmente, eu trato variz ciato seca, que é variz com ulcerativa, com espuma. Entendeu? Porque você fazer cirurgia num paciente com ulcerativo tem um risco maior de infeccionar. Cirurgia convencional, tá? E aí, o importante nesses casos assim, aqui vamos supor que é um paciente que ele só está com a lesão, é puramente vascular. Para cicatrizar mais fácil, o tratamento é mais simples. E se for diabético? O diabético tem que ser duas coisas aqui. Tem que tratar o refluxo venoso e tem que controlar o diabetes. Porque senão não vai. Entendeu? Aí é mais difícil. Aí é complicado. Doutor, então, um dos fatores de risco principais dentro da angiologia é a diabetes mellitus, né? Então, um dos fatores para você evitar, né, um paciente que é jovem hoje, cuidado com a alimentação, exercício físico, tem algumas outras recomendações? Com relação a varizes, assim, o diabetes não tem muita correlação, tá? Agora sim, sedentarismo tem, sobrepeso tem, entendeu? Tem. Uma alimentação tem também, agora com varizes não. Certo? A diabetes é mais relacionado com doença arterial, porque o diabetes é uma doença que afeta a microcirculação arterial, né? Entendeu? Mas não quer dizer que um paciente que tem uma úlcera venosa e é diabetes não tem que também cuidar do diabetes para ajudar a cicatrizar a úlcera, tá entendendo? Mas você corrigindo a fisiopatologia, no caso, é a doença do refluxo, no paciente diabético, os resultados são bons. Tem um bom prognóstico. Perfeito. Doutor, agora em relação a uma pessoa assim, que ela quer, nós mesmos na área, nossos colegas vão assistir o episódio, né? E para uma pessoa que quer seguir a sua área, o que é que ela tem que fazer? Quais são os passos? Né? Tem alguma dica também para dar para esse pessoal? Número 1, se dedique muito ao seu curso de medicina. Estude bastante, tá? Durante o curso todo, tá? Não só para a residência. Rapaz, isso que vocês estão fazendo, vocês vão aumentar o seu leque de conhecimentos. Sim, vocês vão estar muito à frente de muita gente.
vocês correndo atrás, acompanhando outros colegas, outros médicos, tá? Estudando por conta própria. Isso aí vai aumentar o leque de conhecimento de vocês absurdamente. Entendeu? Então você faz o curso, estuda para fazer residência em cirurgia geral, são 2 anos de cirurgia geral. Entendeu? Mas hoje em dia você pode fazer 3 também, cirurgia geral. Aí a seguir tem que fazer outra prova de residência para fazer mais 2 de vascular, e se você quiser, como eu fiz, tá, pode fazer mais 1 ou 2 anos de uma súbita vascular, que é endovascular. Endovascular. Entendeu? Doutor, hoje em dia, né, dentro da área médica, as classificações do conhecimento, eu sou até um termo aí, né, o CEAP6. Né? O que é que significa isso, né? Para que a gente usa essa classificação? Como funciona essa classificação? CEAP6 é a classificação da doença da insuficiência venosa. Entendeu? Da insuficiência venosa provocada por varizes, tá? O que significa essa sigla? CEAP6 é uma sigla que tem referência ao, digamos assim, ao comprimento do vaso, tá? Tamanho do vaso. Tá? Tem também alteração tem relação também com a alteração da pele, tá? Coloração, textura, entendeu? E relação com úlcera também, tá? E tem os níveis, 1, Aí tem 2, os 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então é CEP 6 porque vai até o nível Vai até o 6. 6, que é o máximo, que até o paciente tem úlcera ativa. Úlcera ativa. Que é essa imagem que a gente está vendo ali. O que é o CEAP? O CEAP é aquele paciente que tem microvarizes. Aquelas areiazinhas vasculares que as pacientes, principalmente do sexo feminino, me procuram no ambulatório para fazer aplicação. É aquela tratamento que a gente faz com glicose. Glicose, exatamente. CEAP2 já é um caso do paciente que tem varizes de grosso calibre. Então, que é aquele, vamos supor, aquele mesmo caso Começa na na tela Inicial. aquele mesmo caso do paciente que tem aquelas varizes dilatadas, só que não tem nada, só tem isso. O CEAP2, só tem varizes de grosso calibre. Então, CEAP1, telangiectasia, são varizes de calibre, microvarizes. CEAP2 já são varizes de grosso calibre. CEAP3, paciente que tem varizes de grosso calibre, mais um edema na pele. CEAP4, paciente que tem varizes de grosso calibre, mais alteração da cor e textura da pele. Entendeu? CEAP5, paciente que tem tudo isso, mais úlcera cicatrizada. CEAP6, paciente que tem tudo isso, mais úlcera ativa. Então, uma pessoa que tem telangiectasia hoje, jovem, Sim. no futuro pode acabar evoluindo para uma, geneticamente, como a gente já conversou aqui, para um quadro de varizes e... Paciente que tem telangiectasia pode evoluir com produção de varizes de grosso calibre. Eu falei para você, a variz não deixa de ter, ela é progressiva e genética. Então, se a pessoa está na juventude com quadro... Geralmente começa com microvariz, e depois vai evoluindo para uma variz mais grossa, tá? Geralmente é assim. E geralmente começa cedo. Começa em torno dos 20 anos. Tá? 20 anos já, né? 20 até os 25 ali, a pessoa 20 até começa a o final manifestar. Se não for tratando, uma boa parte vai evoluir para aquilo ali. Alteração da pele. E aí, qual que é a dica que então você daria para a pessoa que já sabe que tem aquele problema para que ela evite Uma dica? na parte... O que é que eu sugiro? O paciente que tem microvariz, tem sintoma, procura o cirurgião vascular. O que ele orienta, geralmente? Orienta mudança de hábito de vida. Evitar sedentarismo, fazer atividade física, usar terapia de compressão elástica, meia elástica. A depender do caso, você pode também prescrever venotônico para melhorar os sintomas de varizes, tá? Quando for aparecendo varizes, se tiver um incômodo estético visual do paciente, tem escleroterapia, com glicose, entendeu? E assim, às vezes você, dependendo da quantidade de varizes que ele tem, além de ser só, digamos assim, incômodo visual, melhora também os sintomas, fazer a aplicação. Você diminui a quantidade de vasinhos, né? De microvarizes e melhora os sintomas pela diminuição do refluxo, tá? Entendeu? E vai progredindo. Vai aparecendo varizes de grosso calibre, cirurgia, vai tirar essas varizes, tá? Então, tratamento precoce, no caso, né? Isso, Evitar com melhor o estilo evitar de que vida, ele vai exercício, aumentando a quantidade e já ir da tratando refluxo. precocemente para E não chegar no precocemente. alto risco. Exatamente. Ah, bacana. E aí, retomando aquele assunto que a gente estava conversando ali sobre as especialidades. Hoje a gente sabe que o mercado médico está expandindo, foi aprovada aí a abertura de vários novos cursos de medicina e realmente a gente precisa estar sempre se especializando mais para ter um diferencial no mercado. Como que você vê aí essa área hoje em dia? Você acha importante realmente estar cada vez mais com mais especialidades? Uma vez, assim que eu comecei a minha residência, eu fiz a residência em Brasília, mas eu comecei em outro hospital aqui em Teresina, tá? Entendeu?
fiz uma semana no hospital de Teresina e eu entrei como cirurgião, a primeira cirurgia que eu entrei. E isso em 2008, tá? 2008, tá? E eu comentei sobre isso com ele naquela época, né? Naquela época aqui em Teresina não tinha nem faculdade particular em 2000. Não tinha de Nova Faca. A Nova Faca abriu em 2003. Pois é, mas só tinha uma particular aqui em Teresina, a federal, a estadual, e eu perguntei para ele naquela época sobre isso aí. A resposta dele é assim, curto e grosso. Não se preocupe com isso. Seja um bom profissional apenas. É muito que você faz. Vai ter um espaço para você. Você vai ter esse espaço. Eu tento focar minha vida basicamente nisso aí. Tentar fazer o melhor possível na minha área. Principalmente numa área que eu me identifico. Cirurgia vascular. Agora é claro. Escolher uma área que se identifica Quer que eu sei, quer que eu avançando. Não estou dizendo que é para você se acomodar, não, achar. Eu fiz as 3 residências, né? Eu fiz geral, vascular e endovascular. Assim, quanto mais você se aperfeiçoa na sua área, assim, aumenta muito mais seu leque. Eu já posso dizer assim, eu já acompanhei cirurgias, ambulatório com você e exames, então eu já vi você atuando em 4 áreas diferentes, distintas, em hospitais diferentes, com um público diferente. Então realmente tem que estar apto dentro da tua área, obviamente, angiologia, só que fazendo várias coisas, né? Então, sem estar acomodado, né? Essa que é a dica. Nós, como cidadãos comuns, né? A gente só tem mau controle da nossa vida, né? O que a gente pode fazer? Se aperfeiçoar. Apto a fazer o teu melhor, para não depender de causas externas, né? Professor, e dentro da sua área, como é que anda essa questão dos avanços tecnológicos? Tem ajudado no andar da angiologia? Com certeza, não tem dúvida. Principalmente a parte de cirurgia minimamente invasiva, como cirurgia vascular, né? Isso aqui foi um avanço grande na medicina, né? Rapaz, assim, as cirurgias vasculares, arteriais, principalmente na vida aberta, então, são cirurgias demoradas, grandes, demora 4, 5, 6, 7 horas. Não é vascular, né? Entendeu? Geralmente paciente que tem doença arterial são pacientes que têm outras comorbidades, não só doença arterial, geralmente o paciente tem pressão alta, diabetes, geralmente o paciente coronariopata, às vezes, tem doença aterosclerótica, tem várias outras doenças, tá? Então, assim, uma cirurgia grande, o paciente tem risco de ter uma complicação maior grande, entendeu? E cirurgia endovascular vem para isso. Também para diminuir o risco cirúrgico e a agressão cirúrgica, principalmente em aneurisma de aorta. Às vezes até para uma outra cirurgia, né? Precisa. Aneurisma de aorta quando é tudo aberto, entendeu? É uma cirurgia muito grande. O paciente tem que manter a aorta, a parte renal, passa uma hora com a aorta campeada, com todas aquelas repercussões sistêmicas do clampeamento da aorta, entendeu? Grande chance não desprezível do paciente não sobreviver, principalmente a aneurisma de aorta roto. Hoje em dia, com o endovascular, você simplificou o problema e aumentou a chance do paciente sobreviver depois do procedimento. Até para outra cirurgia, às vezes no momento pré-operatório, o paciente avalia, ou o médico avalia que o paciente precisa fazer uma hiperterectomia antes, né, para fazer uma cirurgia abdominal, porque está com problema de risco. Então, acho que a especialização dentro dessa área tecnológica ajuda bastante. Né? Então, você tem mais alguma pergunta, gente? Não, só agradecer aí ao doutor por receber a gente na clínica dele, aqui no espaço, Clínica Levitale, aqui ó, se o pessoal quiser seguir lá depois, Clínica Levitale. Só para aproveitar, o senhor faz aqui na Levitale, é só o senhor que atende? Como é que é? Não, eu tenho um sócio aqui, que é o Dr. Antônio Igor, entendeu? Aqui ó, a placa aqui ó. A placa. Aí eu atendo junto com ele aqui e eu opero junto com ele também. Perfeito. A gente faz consultas aqui e faz pequenos procedimentos, principalmente escleroterapia. Perfeito. Então, fica a recomendação, procedimento de excelência, viu? E agradecer ao senhor pela participação, foi um papo bem agradável, a gente pôde compartilhar um pouco das nossas ideias, explorar um pouquinho da parte de angiologia, de cirurgia vascular, e ficou bem claro agora para a gente diferenciar algumas coisas, né, a própria leishmaniose. Então, agradeço demais. Então, bastante dúvida nossa ali. Rapaz, eu que agradeço a vocês, tá? E as portas aqui estão sempre abertas para vocês, tá? Perfeito. Muito Obrigado. Pessoal, a gente agradece, peço que vocês compartilhem o vídeo com os seus amigos e também comentem aí suas dúvidas, né? Curta e siga a gente no nosso YouTube também. A gente está disponível lá no Spotify, então qualquer coisa, estamos aí. Mais um episódio do Rapadoc, o seu podcast de medicina, Gostinho do Nordeste. Valeu, galera. Valeu.